Caro irmão, querida irmã, que nos acompanha nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas nesta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Hoje a Igreja celebra o martírio do Papa São Sisto II, no terceiro século, digamos em 258, nesse período de muita perseguição do Império Romano à Igreja e aos cristãos, especialmente de Roma e da Itália. Ele foi martirizado juntamente com alguns diáconos e discípulos, quando celebrava a Eucaristia nas tumbas de São Calixto. E também o dia de São Caetano, que no século XV fundou também a Congregação dos Clérigos Regulares Teatinos. Na liturgia escolhemos o texto que nos é proposto, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 23, que é, na verdade, a profissão de fé de Pedro, conhecida de fato como a grande decisão dos discípulos no discernimento de Jesus. Retrocedendo um pouco, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus abre a apologese com as instituições de Israel, que vão eclodir nos ais, lá no capítulo 23. Então aqui temos o começo das crises mais acentuadas de Jesus com as autoridades de Jerusalém, escribas, fariseus, sacerdotes e sumos sacerdotes. Nesse contexto, essas apologeses, vem a necessidade do discípulo saber a quem estão seguindo. Então Jesus conduz seus discípulos a Cesareia de Filipe, no norte do lago da Galileia, onde havia um santuário pagão greco-romano dedicado ao deus Sol, ou chamado ao deus Pan. Lá Jesus, digamos assim, faz duas coisas importantes. Ele associa praticamente o berço da vida da Palestina, que seria a fonte principal do Rio Jordão, do Lago da Galileia, e depois do Rio Jordão, o Mar Morto, águas que brotam, que passam por baixo de montanhas, mas nascem nos pântanos do Líbano. Portanto, o começo da vida social, política, da agricultura, e é o começo da vida cristã. Lá Jesus pergunta aos discípulos o que é que eles escutam, o que é que o povo fala. Jesus quer saber se eles estão atentos à linguagem do povo. E na resposta que os discípulos dão, é coletada uma síntese afirmando de fato de que não havia um discernimento claro. Por quê? Porque haviam teorias diferentes de reencarnação, ressurgimento e etc. Então, alguns, um profeta o Elias, o João Batista, outros um grande profeta. Claro, o texto de Mateus esconde um pouco tudo aquilo que já tinham dito antes contra Jesus, possesso de Satanás e outras coisas. O texto ameniza aqui a polêmica anterior. Agora, o que interessa para o evangelista é saber que resposta os discípulos vão dar. E então Pedro vai de fato dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E quando Pedro dá essa resposta, Jesus faz uma bem-aventurança a respeito da resposta de Pedro e vai dizer: de fato, você respondeu não por tuas palavras, talvez nem por tuas convicções. Respondeste em função daquilo que o Pai te revelou, seja uma inspiração, uma iluminação nesse momento. Mas para que você de fato consiga discernir e consiga de fato comprovar essa afirmação, então eu vou fazer a outra revelação. E aí Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Jesus diz a Pedro e aos discípulos que ele, como Messias, como Filho de Deus, iria sofrer em Jerusalém, da parte dos anciãos, da parte dos sacerdotes, da parte
dos escribas e doutores da lei. Os sacerdotes e os escribas, doutores da lei, segundo algumas fontes, uma das principais é Flávio Josefo, é de que eles também eram um pouco subornados ou coagidos para ajudar Herodes a manter a paz em casa, a tentar subornar de maneira sociológica e religiosa a consciência do povo. Portanto, alienar o povo diante do sofrimento e dos sacrifícios. No entanto, digamos assim, Jesus vai fazer essa profissão de fé afirmando de que quem de fato estava contra Jesus não eram os romanos. Quem estava contra Jesus eram anciãos, eram doutores da lei, eram escribas e eram sacerdotes. Nesse contexto, quando Jesus faz essa afirmação, Pedro de fato não aceita, rejeita a proposta do sofrimento. Então Pedro, que foi elevado na bem-aventurança por ter afirmado que Jesus era o Filho de Deus, agora de fato vai decair na sua, diríamos assim, na sua contraposição, na sua anteproposta do reino de Deus. Porque o reino de Deus não vai pelas armas, o reino de Deus não vai pela violência, o reino de Deus não se instaura pela opressão. O reino de Deus se instaura pela doação, pela entrega, pela revelação e ao mesmo tempo pelo assumir dessa proposta da paz e da justiça. Então, esse discernimento que Jesus exige dos discípulos nesse momento é aquele que depois ele vai ser confirmado, digamos assim, após a sua ressurreição. Depois da ressurreição, os discípulos vão entender esse fato. Nesse momento, evidentemente, pensando humanamente, não poderiam aceitar o sofrimento, não poderiam aceitar a derrota, não poderiam aceitar a morte do mestre, porque isso poderia ser o caos do grupo. No entanto, Jesus afirma que se o grão não cai na terra, não germina, não dá frutos. Então, esse é o aspecto importante desse discernimento. Jesus quer que as pessoas façam essa profissão de fé nele, no Pai e no Espírito Santo. A partir disso é que começa a fé cristã. A partir disso começa a força da transformação. A partir disso é que começa o discernimento entre o bem e o mal, entre as forças de Satã que se opõem, muitas vezes dentro de círculos religiosos de falsas religiões, e aquela que de fato vem verdadeiramente da fonte do Pai, revelada no Evangelho. Então, adiante, coragem.